rapidamente um pouco desse contexto aqui. Então, pessoal, já como coloquei para vocês um pouquinho aqui essa questão, quando falamos de ciclos biogeoquímicos, qual é a pertinência desse conteúdo para vocês em relação à prova? Turma, ciclos biogeoquímicos têm uma importância muito grande, por quê? Porque ele envolve diversos outros conteúdos, no caso, acessados a ele, como, por exemplo, cadeias e teias alimentares, impactos ambientais. Então, é um assunto, no caso, muito pertinente. Então, vamos aqui, no caso, colocar uma ideia ampla, geral, até, de fato, começarmos aqui a nossa aula em si. Quando eu falo, pessoal, de ciclos, o que vai ser isso? Então, os ciclos, na verdade, turma, nada mais é do que um processo que se repete, né? Então, algo que é contínuo e que não para. Quando eu falo biogeoquímicos, qual é a ideia que eu tenho? Bio, porque envolve seres vivos. Geo, porque envolve todo o planeta, tanto o ambiente atmosférico, aquático ou terrestre. E quando eu falo de químicos, essa é a parte principal, galera. Ou seja, são os elementos químicos que vão perpassar tanto a porção biótica, que somos nós, seres vivos, quanto a porção abiótica também, que é a própria natureza, tais elementos químicos que vão compor vários tipos de substâncias, tanto orgânicas quanto inorgânicas. Então, esse é o grande contexto aqui dos chamados ciclos biogeoquímicos. Turma, são diversos ciclos, tá? São muitos. Só que 5 deles, ó, é o que é mais cobrado, digamos assim, em relação às provas. O da água, do carbono, nitrogênio, do oxigênio e o do fósforo. Mas você vai trabalhar todos esses ciclos aqui nessa aula de hoje? Não, turma. Para vocês, eu vou direto no ponto, galera. E qual o ponto? Vamos trabalhar com 2 ciclos, que são os mais importantes, ok? São os mais cobrados, tá? Na prova do Enem. Em várias edições do Enem, caíram esses 2 ciclos. Quais são eles? O do carbono e o do nitrogênio. Então, agora para a próxima tela. Pode passar, Juliano. Então, vamos agora iniciar aqui com o ciclo do carbono, galera. Então, por que o carbono ele é tão importante? Turma, a importância do carbono é gigantesca, por quê? Porque ele faz parte de todos os compostos orgânicos que nós praticamente apresentamos. Carboidratos, lipídios, proteínas, material genético, vitaminas, ou seja, tudo que for orgânico tem a presença do carbono. Por isso que é um composto, no caso, muito, muito importante. Mas como é que esse ciclo, na verdade, ele começa? De que maneira, no caso do carbono, ele começa, né, a perpassar o ambiente natural e os seres vivos? Galera, tudo começa quando os seres autotróficos, principalmente quais? Os fotossintetizantes, assimilam o carbono. E como é que eles conseguem assimilar o carbono, galera? Na forma de CO2. Então, eu considero, no caso, essa relação. Todo ser vivo autotrófico sintetiza o seu próprio alimento. E, basicamente, o que é esse alimento de fato? São as moléculas orgânicas, né? Ou seja, é todo aquele material orgânico que os organismos, no caso, conseguem produzir. Beleza? Então, o que acontece, turma? Uma vez que uma planta, por exemplo, ou até uma alga, ela capta CO2, o que isso, no caso, vai acarretar? Ela conseguirá pegar este carbono do gás carbônico e conseguirá produzir, então, matéria orgânica. É assim que começa o ciclo do carbono, ok? Outra coisa muito importante, pessoal, é que esse carbono, basicamente, né, que ele vai entrar nos seres vivos a partir dos produtores, ele passará ao longo dos níveis tróficos através da sua assimilação na forma orgânica. Turma, presta bem atenção aqui agora nesse ponto, ok? Quando uma planta ou uma alga, por exemplo, ela capta o CO2 e realiza o processo fotossintético, o que isso, no caso, vai acarretar? Formação de matéria orgânica. E quando essa matéria orgânica for produzida, a própria planta, a própria alga ou outra forma de vida autotrófica já vai utilizar-se desse material. Mas quando esse produtor for consumido pelo herbívoro, que é o consumidor primário, estarei passando para ele, na forma orgânica, esse carbono. E assim sucessivamente, galera, ao longo dos níveis tróficos, consumidor secundário, terciário, quaternário,
conseguiremos, então, passar todo esse material para os seres vivos. Mas, uma vez que nós temos acesso a esse material, como é que nós, seres vivos, devolvemos o carbono para o ambiente natural? Então, temos várias formas, turma, disso acontecer. Quais seriam elas? A respiração celular, como eu tenho para vocês na tela, a excreção e a defecação, ok? Então, através da respiração celular, nós colocamos para fora o CO2. Através da excreção e da defecação, também colocamos para fora material orgânico à base de carbono e que, por sua vez, ao sofrer decomposição, esse material, então, vai ser o quê, turma? Ele vai ser, liberado na forma de CO2 também para a atmosfera. Só que aqui, turma, tem um ponto muito interessante, pessoal. A grande maioria dos seres vivos, que são seres aeróbicos, respiram, beleza? Então, dessa maneira, todos nós, animais, vegetais, micro-organismos, conseguimos colocar o gás carbônico para fora. Porém, turma, excreção e defecação é uma particularidade nossa. Nossa de quem? Dos animais. Beleza? Então, somente a excreção e a defecação tem, no caso, esse contexto aqui. As plantas não fazem isso e também os micro-organismos também não fazem isso. Então, através das excretas, que seria basicamente todo o material que eliminamos através da urina e das nossas fezes, tanto uma coisa quanto outra vai ser o quê, turma? Vai ser decomposta, assim como também qualquer cadáver, e na forma, no caso, de CO2, o carbono retornará para a atmosfera, certo? Então, aqui no caso, vamos para uma primeira observação. Jean, dá um clique aí para aparecer. Muito bem, pessoal. Olha só aqui essa observação, galera. Muito boa. Então, os produtos da excreção, como eu acabei de colocar, e também da defecação, eles vão sofrer decomposição, né? Como também os cadáveres, e dessa forma, vamos devolver para a atmosfera o carbono na forma de CO2. Então, veja como foi interessante isso. O vegetal, ele pega o gás carbônico, por exemplo, e é autotrófico, realiza a fotossíntese e produz o quê? Matéria orgânica. Essa matéria orgânica, que contém carbono, ela é passada ao longo dos níveis tróficos e todos nós, consumidores, vamos tendo acesso a esse elemento químico aí. Na sequência, quando a gente morre, ou porventura, quando nós respiramos, quando nós, animais, excretamos e também defecamos, esse material vai ser o quê, turma? Decomposto, e através da decomposição, iremos devolver para a atmosfera, para o ambiente natural, esse gás carbônico. Mas tem um detalhe, pessoal, isso é a situação normal, essa é a situação natural. Mas temos também uma bronca muito grande, e é que, devido, no caso, essa bronca aqui, a pertinência desse ciclo para entender alguns impactos ambientais. Gilian, dá um clique aí. Temos aqui, então, turma, a segunda observação, galera. Todos vocês sabem que os grandes problemas, não só de agora, mas de muito tempo atrás, e que ainda hoje persiste, é o uso indiscriminado dos combustíveis fósseis. Então, galera, enquanto os fósseis estavam todos guardadinhos no subsolo, estava de boa. Mas quando o homem, pós-revolução industrial, ele começou a explorar esse material e que começou, no caso, a utilizar-se desses combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, né? É o caso do carvão mineral, do gás natural, entre outros, o que foi que a coisa, no caso, começou a acontecer? Aumentou em larga escala e, no tempo muito curto, a quantidade de carbono da atmosfera. Na forma de quem, turma? De CO2. Por isso que se diz que o gás carbônico é um dos principais gases que promovem a intensificação do efeito estufa. E quando temos a intensificação do efeito estufa, nós aumentamos a temperatura do planeta, ou seja, isso vai promover o aquecimento global. Então, olha como é interessante, pessoal. A ideia de um ciclo, no caso, está completamente vinculada ao quê? Ao impacto ambiental. Então, uma outra forma, e nessa, no caso, altamente danosa, nociva para o meio ambiente, seria o uso indiscriminado de combustíveis fósseis, também promove a liberação para o ambiente natural,
dessa demanda enorme de CO2. Porém, um detalhe, turma, não é só CO2 que é liberado para o meio, não. Outros tipos também de gases e que contêm carbono podem ser liberados mediante esse processo de queima desses combustíveis fósseis, tanto pelas indústrias, como também pelos veículos automotivos. Ok? Juliana, pode passar. Juliana, pode passar. Vai dar um clique. Isso. Bom, pessoal, então aqui temos um pequeno resumo, tá certo? Do ciclo do carbono. Então, vejo aí, basicamente, como é que tudo funciona. Então, começa lá em cima, galera. O CO2 atmosférico, ele vai ser o quê? Ele vai ser assimilado pela planta, e quando a planta assimila esse material, ela realiza o processo fotossintético, uma vez que produz o seu próprio alimento, vai estar fabricando matéria orgânica. Essa matéria orgânica, a própria planta vai utilizar-se para quê? Para conseguir respirar. Então, utilizando a glicose, por exemplo, ela vai realizar o processo de respiração celular e também vai produzir e liberar para o meio o gás carbônico. Mas a planta também será consumida por quem? Pelo herbívoro, pelo consumidor primário. E assim, nessa sequência, mostrando também a assimilação de carbono na forma orgânica. E cada um dos consumidores também vai utilizar parte desse material para respirar. E através da respiração, também libera para o meio o gás carbônico, ok? Por outro lado, agora, pessoal, aqui para baixo, o que é que nós temos? Nós temos aqui a ideia, no caso, tanto do animal quanto do vegetal morrendo. Quando eles morrem, temos matéria orgânica cadavérica. E esses cadáveres serão decompostos, beleza? E também, em particular, a parte animal, através de suas excretas e também de suas fezes, teremos o processo também de decomposição e, mais uma vez, devolução para o meio ambiente de gás carbônico. Então, isso aqui, pessoal, que vocês têm na tela, é o ciclo padrão. E essa imagem pode guardar muito bem na sua cabeça, que realmente isso, no caso, você pode até encontrar na prova do Enem. Pode passar, Gê, dá um clique aí. Só que, embora essa forma seja natural, olha uma outra situação também que pode acontecer, pessoal. De um lado, nós temos o quê? Queimadas. Então, tanto as queimadas. Isso, no caso, muito bem. Você colocou aí, né? As máquinas a vapor, elas também, no caso, geram essa grande poluição para a atmosfera, muito bem. Então, qualquer veículo que utilize combustíveis fósseis, ele realmente também é um poluidor do ambiente natural. Então, imaginemos, por exemplo, aquelas locomotivas antigas, né? Então, aqueles trens utilizavam-se de quê? Pegava toda aquela madeira para gerar todo aquele calor, né, energia térmica, para que pudesse, na verdade, os vagões poderem, né, se deslocar nos trilhos. Então, toda aquela queima do carvão ou da lenha, por exemplo, para acionar a locomotiva, também libera gás carbônico. Então, todo o processo de combustão, ou seja, queima, libera carbono. Só que o uso de combustíveis fósseis, ou então de uma quantidade muito grande de madeira, que é retirada de florestas, que foram desmatadas, ou seja, um processo completamente grandioso, isso começa a causar todo o impacto ambiental. Por isso que é tão complicado, galera, todo esse carbono indo para a atmosfera, levando esse crescimento muito, muito, muito acentuado da temperatura do planeta. Então, qualquer veículo, qualquer um, que faça o processo de combustão, ele vai emitir para a atmosfera gás carbônico. E olha que interessante, turma. Vocês estão vendo o caso aí do lado esquerdo, tá certo? A queimada. Então, se é queimada, o que é que eu estou tendo, pessoal? Combustão. Se eu estou tendo combustão, essa queima liberará o que, turma? CO2, certo? Mas outro ponto importante, pessoal. Quem é que pega, turma, no meio terrestre, o gás carbônico? Os vegetais. Concordam comigo? Então, além de queimadas, que já é uma bronca por si só, temos um segundo agravante, desmatamento. Em nosso país, por exemplo, está tendo uma grande devastação da floresta amazônica. E o que é que isso, no caso, vai acarretar? Com toda essa derrubada de árvores, estamos praticamente matando
os seres vivos que conseguem sequestrar, ou seja, retirar, pessoal, da atmosfera essa grande demanda de CO2. Então, está completamente errado isso. Não é para desmatar, é para replantar. Quanto mais plantas nós colocamos no meio, teremos mais organismos que vão fazer o quê? Vão retirar mais e mais e mais carbono da atmosfera, tentando, dessa forma, fazer o quê? Reduzir um pouco a temperatura do planeta. Beleza? E olha aqui na outra imagem do lado, vocês estão vendo aí, temos aí o quê? Uma indústria. Então, um dos grandes vilões também, né, de todo esse carbono, de todos esses compostos, do caso chamado de gases de efeito estufa, que estão na atmosfera, vem muito também das indústrias, das mais variadas formas, pessoal. Então, além de CO2, também libera gás metano, ok? Então, metano também, ele é liberado. Além do gás CO2, temos também o CO, que é outro tipo de composto também, que é devido à combustão incompleta, né? Desse material aí, desse material orgânico. Então, indústrias, queimadas, desmatamento, tudo isso promove mais e mais e mais CO2 na atmosfera. Beleza? Então, essa aqui, no caso, é a grande ideia, pessoal. O ciclo do carbono, ele é importante para caramba, por quê? Porque através dele, nós conseguiremos ter acesso aos diversos grupos de compostos orgânicos que nós precisamos para viver. Mas, por outro lado, questões também, no caso, adversas, que é o uso indiscriminado de combustíveis fósseis, irão promover mais e mais e mais essa liberação para o meio. Beleza? Então, já que pegamos agora essa parte teórica, vamos para as questões? Pode passar, Juliano. Então, aqui temos, pessoal, nossa primeira questão sobre o ciclo do carbono, ok? Então, vou aqui ler para vocês rapidinho, para poder, no caso, trabalhar. Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de CO2, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de O2. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. Então, olha só, pessoal, o que está dizendo aqui. Ok? Então, quando a planta está crescendo, o que acontece? Ela realiza uma grande quantidade de processos fotossintéticos. Por quê? Como ela está em fase de crescimento, tem relativamente um metabolismo um pouco mais acentuado. Então, precisa de matéria orgânica para ter acesso à energia desses compostos, para poder, então, fabricar o ATP. Então, ela fixa muito, muito, muito CO2, como daqui dizendo, no caso, na questão, e libera, logicamente, uma grande quantidade de oxigênio. Mas quando ela chega à fase madura, ou seja, atingiu a maturidade e o tamanho no qual ela não cresce mais, iguala praticamente essa questão entre, né, a respiração, ou seja, o consumo de oxigênio, e o processo fotossintético, que seria o consumo de gás carbônico. Então, fica mais ou menos aqui uma questão de equilíbrio. E a questão continua. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e de CO2 próximo à superfície do solo onde elas caíram. Então, esse aqui agora, pessoal, é o comando da questão. Preste bem atenção. A concentração de O2 próximo ao solo, no local da queda, será de quê? E aí, pessoal, o que vocês acham, turma? Veja que colocou a questão, tá? A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de CO2 próximo à superfície do solo, onde elas caíram. Então, qual é a ideia que nós temos aqui, turma? Se as plantas morreram, elas vão, ó, tombar. Então, imagina uma grande demanda de árvores, o processo, no caso natural, morrendo, e, no caso, caindo, ficando rente ao solo. Ok? O que é que isso vai acarretar? Se eu tenho material orgânico morto, ou seja, se eu tenho cadáveres, eu vou intensificar qual processo, turma? E a galera? Decomposição. Quem é que realiza, turma, a decomposição? São as bactérias e os fungos, os famosos agentes decompositores. Sendo eles, turma, aeróbicos também,
sendo eles, pessoal, agentes que, de certa forma, são seres microscópicos, na sua grande maioria, e os fungos, no caso, uma boa parte deles também são macroscópicos, vão intensificar essa atividade decompositora. Se intensificam essa atividade decompositora, o que é que nós vamos ter, pessoal? E aí, turma? Maior demanda de energia. E para ter acesso à energia, o que é que eles precisam fazer? Respiração celular. E sendo assim, aumenta o consumo de quem? De oxigênio. Então, quando ele coloca na questão a concentração de O2 próximo ao solo, nesse período, nesse momento, vai ser o quê? Menor, maior ou igual. Então, a taxa de O2 ela vai o quê, pessoal? Próximo ao solo? Diminuir. Ela vai ser menor, porque vai haver o maior consumo de oxigênio por parte de quem? Dos agentes decompositores. E eu até já vi aqui que alguém já, né, colocou aí uma resposta, já botaram aí, letra A, se não me engano. Isso, muito bem. Olha aí o Leandro, a Elian, show de bola. É isso aí, galera. Então, Leandro e Elian, vocês acertaram a questão, muito bem. Então, se eu estou tendo maior processo de decomposição, o que é que isso, no caso, vai acarretar? Maior consumo de oxigênio, porque eu vou ter uma taxa metabólica muito elevada. Isso gasta, turma, energia. Então, sendo assim, vamos precisar de mais oxigênio por parte das bactérias e dos fungos, e com isso a sua taxa vai ser o quê? Menor. Então, essa é a nossa resposta correta. Pode passar, Juliana. Próxima questão, galera. Questão 2 agora. Ok, então vamos lá, pessoal. Questão 2. Gente, aqui está 5, está certo, mas foi só um pequeno equívoco aqui. A questão é 2 agora. Então, ela fala assim, turma, leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. Então, o título, caso aqui, desse nosso pequeno texto é sobre isso. Fotossíntese artificial pode ajudar no combate aos gases do efeito estufa. O acúmulo de gases do efeito estufa é considerado o maior desafio atual da humanidade. E um novo mecanismo, inspirado na fotossíntese, pode ajudar na retirada desses gases da atmosfera. Um estudo divulgado nesta terça-feira descreve um método criado por um professor de química da Universidade da Flórida Central, que mimetiza o processo químico das plantas clorofiladas com a captura de gases estufa e a geração de energia. Ou seja, os pesquisadores conseguiram, de maneira artificial, simular, pessoal, um contexto natural, que seria o processo padrão fotossintético, através de um composto que consegue absorver, né, esse CO2, que no contexto natural é a clorofila, e aqui seria outro tipo de composto. Então, todo esse processo aqui, basicamente, seria para imitar a fotossíntese natural e, consequentemente, aumentar o quê? Esse sequestro, essa retirada de CO2 da atmosfera. E a questão fala assim agora, que é o comando dela. O agravamento do efeito estufa preocupa a grande parte da comunidade científica mundial. A atividade que contribui com a redução da emissão do principal gás estufa seria qual? Então, pessoal, qual seria aqui a melhor forma de nós contribuirmos para reduzir essa taxa não só de gás carbônico, que é o principal gás do efeito estufa, devido à sua maior concentração na atmosfera, mas também de outros possíveis gases. Então, qual seria aqui a nossa resposta? Como é que nós conseguimos, pessoal, diminuir tudo isso? Então, a alternativa correta é a letra C. Então, se nós reduzirmos, turma, o uso de combustíveis fósseis, valeu, Tawane, valeu, Alian. Então, se a gente, no caso, pessoal, diminuir o uso de combustíveis fósseis, conseguiremos, então, reduzir o efeito estufa. E aqui, pessoal, mais uma informação para vocês importante agora, certo? Um dos motivos dessa grande produção, tá, de todo esse carbono que nós temos na atmosfera, o grande motivo dessa grande produção industrial é o consumismo. Quanto mais a gente consome, mais as empresas produzem para atender a demanda.
Então, se a gente, no caso, tiver um consumismo orientado, ordenado, sustentável, isso com certeza vai minimizar também essa grande produção, né, de vários tipos de artigos que nós utilizamos todos os dias. Então, os veículos automotivos, eletrodomésticos também, entre outros tipos de produtos, né, industriais. Se a gente minimizar esse consumismo, também teremos uma menor produtividade das indústrias. E com isso nós temos, na verdade, apenas o chamado consumismo sustentável, né? Então, muitas pessoas compram além do que realmente vão utilizar e todo o material que foi adquirido. Beleza? Então, com isso aqui, turminha, a gente fecha essa parte do ciclo do carbono, ok? E vamos agora ver o próximo ciclo, que esse também é de fundamental importância, galera, para todos vocês. Pode passar, Juliana, próxima tela. Juliana, pode passar. Juliana, pode passar a tela. Juliana, está me ouvindo? Pode passar a tela. Juliana, está me ouvindo? Pode passar a tela. Aí, valeu, cara. Obrigado. Bom, pessoal, temos agora aqui o outro ciclo, tá? Que é muito importante também, que é o ciclo do nitrogênio. Então, nós vimos, no caso do carbono, a importância dele. Para que carbono serve, turma? Para formar qualquer composto orgânico que praticamente nós não só precisamos deles, mas também somos formados por ele, né? Então, todos aqueles que eu coloquei para vocês, os 5, né, turma? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos, isso aqui tudo é orgânico. E tudo, logicamente, depende de carbono. Mas por que o ciclo do nitrogênio ele também é muito importante? Porque temos dois compostos que precisam de mais desse elemento químico para serem formados, para serem sintetizados. De um lado, nós temos o que, turma? Proteínas. Havia a grande pergunta. Proteínas são feitas de quê? De aminoácidos. E os aminoácidos, turma, contêm nitrogênio em sua composição. Então, esse conjunto de aminoácidos ligados entre si vai formar as proteínas. Então, por isso que nós precisamos de mais do nitrogênio. De um outro lado, pessoal, temos o quê? Nós temos os ácidos nucleicos, e, em particular, o nosso material genético, o DNA. Do que eles são feitos, turma? Nucleotídeos, ok? E cada nucleotídeo, por sua vez, ele contém um componente, no caso importante, que são as bases nitrogenadas e que também contém nitrogênio em sua composição. Beleza? Então, esse conjunto de nucleotídeos vai formar tanto DNA quanto o RNA. Então, aqui seria a nossa primeira questão, a primeira ideia, certo? Mas como é que, de fato, pessoal, nós vamos encontrar esse nitrogênio? A principal, pessoal, fonte de nitrogênio que nós precisamos é a atmosfera. Ou seja, de todos os gases que a atmosfera contém, existe um, turma, que seria o mais abundante de todos, que é o N2. Só para que vocês tenham, pessoal, uma certa noção, cerca de 78%
a 79% de todos os gases que a atmosfera tem, esse percentual é só de quem? N2. Então, fica fácil de entender que realmente a nossa atmosfera é o principal reservatório deste gás. Mas a pergunta é, como é que o ciclo do nitrogênio ele vai começar? Ele vai começar, turma, a partir do processo de fixação deste gás por determinados grupos de seres vivos. E o ciclo como um todo, que tem um pontapé inicial com essa fixação de N2, ele contempla 4 etapas, que são a fixação, ok? A amonificação, temos a nitrificação e, por fim, a desnitrificação. Então, guardem muito bem, turma, essas 4 etapas aí, porque nós vamos ver agora cada uma delas em separado e também bem rapidamente, no caso, para que vocês possam perceber como cada uma delas, de fato, acontece. Ok? Então, como é que, no caso, vamos iniciar, pessoal, esse processo aqui? Como o ciclo começa? Através da fixação do N2. Gilian, pode dar um clique aí agora, Gilian. Isso, mais outro. Muito bem. Então, pessoal, temos aí, tá, a nossa ideia do que seria a fixação do N2. Nada mais é do que a primeira etapa do ciclo do nitrogênio, que se dá através da assimilação, ou seja, da capacidade de captação desse composto químico a partir de determinados grupos de seres vivos. Então, gente, guarda muito bem essa informação agora que eu vou colocar para vocês. Tá? Quem, de fato, consegue realizar todo esse processo de aquisição de N2, todos eles são seres autotróficos. E uma vez que esses seres captam esse N2, eles promovem logo de cara a formação de amônia. Então, na hora que esses seres autotróficos pegam esse N2, eles promovem o processo de amonificação. Essa amonificação, pessoal, que acontece, ela é chamada de amonificação autotrófica, porque é feita exatamente por seres que são considerados produtores, beleza? Então, uma vez que pegou esse N2, já faz a conversão direta em amônia. Então, isso aqui seria o pontapé inicial. Esse processo pode acontecer tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Mas para vocês, turma, primeira dica, pessoal, normalmente, as questões que caem nas provas do Enem, eles contemplam exatamente qual ambiente? Terrestre. Beleza, turma? Anota aí. De todas as questões que já caíram na prova do Enem, o que é mais cobrado sobre ciclos é retratando o ambiente terrestre. Beleza? Então, fica aí para vocês essa dica. Tranquilo? Bom, só que tem um detalhe. Eu disse que quem faz esse processo são seres autotróficos. Então, podemos pensar, Zusa, plantas fazem isso? Não. As plantas não fazem isso. As algas, de modo geral, fazem isso? Também não. Lembrando que as algas, né, elas praticamente fazem parte do reino protoctista. Então, as algas protoctistas também são autótrofas, mas elas não fazem isso. Então, para vocês, mais uma dica importantíssima. Só quem faz a fixação de N2 em todo o planeta são os integrantes do reino Monera. Turma, vou repetir para vocês, tá? Os únicos seres vivos capazes de fixarem o nitrogênio atmosférico, o gás N2, todos eles pertencem ao reino Monera. Então, de um lado temos quem? Cianobactérias. E de um outro lado temos quem? As bactérias, certo? Bactérias essas que realizam tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese. Só que no contexto de solo, tá? Ambiente terrestre, basicamente, as bactérias que estão participando desse processo são as bactérias quimiosintetizantes.
As cianobactérias, turma, as que conseguem fazer essa fixação, fazem fotossíntese. Já as bactérias, em quase toda a sua totalidade, que conseguem fazer essa fixação, são quimiosintetizantes, ok? E dentre essas bactérias aí, como eu tenho para vocês nessa informação, temos uma que é muito importante e vocês precisam se lembrar, pessoal, do nome dela. Elas fazem parte do gênero Rhizobium. Ok, turma? Juliana, dá um clique agora aí, por favor. Juliana, dá um clique aí, por favor. Isso. Gente, olha a nossa observação aqui, show de bola. Nessa observação, o que é que nós temos aí? Essas bactérias do gênero Rhizobium, onde elas estão? Então, basicamente, pessoal, elas estão vinculadas às raízes de um grupo de plantas muito especial, que são as leguminosas. Então, a relação dessas bactérias com esses vegetais é de mutualismo, ok? Então, tanto as bactérias ajudam o vegetal, como o vegetal também ajuda quem? As bactérias. Então, como essa ajuda entre as duas espécies é de natureza obrigatória, nós temos, então, aí uma relação de ajuda mútua e, portanto, seria um caso de mutualismo. Então, essas bactérias começam a proliferar, formando uma grande colônia dentro das raízes desses vegetais, formando estruturas como se fossem tumores, que são chamados de nódulos radiculares. Então, é exatamente a partir daí que nós temos a fixação do N2. Então, tudo começa, pessoal, com essas bactérias aí, beleza? Juliana, pode passar. Pode dar um clique agora. Outro. Isso. Olha, pessoal, temos aí agora a monificação. Vimos agora há pouco a chamada monificação, né, autotrófica. Essa agora que vamos trabalhar, turma, é a chamada monificação heterotrófica. Como no caso ela acontece? A monificação heterotrófica acontece através da ação dos agentes decompositores, que ao decompor cadáveres, excretas ou fezes, e que esses materiais, logicamente, contêm nitrogênio na sua composição, vamos formar também, por esse motivo, amônio. Então, a maior demanda orgânica de qualquer ser vivo é de proteínas. Então, quando as bactérias, quando os fungos começam a decompor esse material proteico, irá, então, produzir amônio. Quando nós excretamos, turma, também liberamos alguns compostos orgânicos, que é o caso de ureia, é o caso do ácido úrico também. Então, quando liberamos esse material, bactérias e fungos, que são decompositores, também pegam esse material, produzem amônio. A mesma coisa acontece também com as fezes. Então, essa amonificação ela é chamada de amonificação heterotrófica. A fixação do N2, que acabamos de ver, é a amonificação autotrófica. Beleza? Temos agora aí a nossa terceira etapa. Jean, pode dar um clique agora, por favor? Isso. Então, pessoal, na nitrificação, temos agora a terceira etapa, que consiste em quê? Em pegar essa amônia e convertê-la a nitrato. Tranquilo, turma? Nitrificação é isso. É convertermos a amônia em nitrato. Só que essa conversão, pessoal, ela acontece de duas formas, ou seja, em duas etapas. A primeira é chamada de nitrosação e a segunda etapa é chamada de nitratação. Então, como está para vocês agora na tela, Juliana, dá mais um clique. Isso. Turma, nitrosação é exatamente isso aí. É nada mais, nada menos do que fazer a conversão de amônia em nitrito. Então, no solo, no caso, esse processo ele acontece com bastante frequência. Então, na hora que a amônia é convertida em nitrito, temos aí a primeira etapa da nitrificação. Ela é chamada, pessoal, de nitrosação por conta da bactéria que vai promover esse processo. Ela pertence, a principal delas, né, ao gênero Nitrosomonas.
Turma, e esses nomes aí que eu estou colocando para vocês, é muito importante que vocês também se lembrem, tá? É mais uma dica para vocês aqui no cursinho, né, preparatório para o Enem de Júlio Protásio, pessoal. Os nomes dessas bactérias, elas fazem praticamente toda a diferença para que você tenha êxito na hora de responder as questões sobre ciclo do nitrogênio. Vimos a primeira, que é a Rhizobium, que realiza o quê? A fixação do N2 e prontamente a formação de quê? De amônio. Então, essa fixação é chamada de amonificação autotrófica, feita por bactérias do gênero Rhizobium. A nitrosação, que seria a primeira etapa da nitrificação, ela é feita por quem, turma? Nitrosomonas, e consiste na conversão de amônia em nitrito. Só que o nitrito, turma, ele é altamente tóxico para todo mundo, tanto os vegetais como também os animais terrestres. E até mesmo, pessoal, outras formas de vida. Então, prontamente, assim que o nitrito ele é produzido, ocorrerá então a segunda etapa, que é a nitratação. Jean, mais um clique agora, por favor. Então, pessoal, nessa nitratação, nós temos agora uma outra conversão. É converter o nitrito em nitrato. E essa conversão, pessoal, de nitrito em nitrato, ela é feita por qual bactéria? Do gênero Nitrobacter. Então, veja, pessoal, que está aí tudo, né, em destaque, para que vocês vejam muito bem essas ideias. Beleza? Então, essa aqui, no caso, seria a terceira etapa do processo. Formação de nitrato, que ocorre em duas etapas. Primeira, nitrosação, que seria transformação de amônia em nitrito. E a segunda etapa, nitratação, que é a transformação de nitrito em nitrato. Linha, pode passar agora. E aqui, pessoal, temos, então, a nossa última etapa do processo, a chamada desnitrificação, que consiste, na verdade, em quê? Em devolver nitrogênio à atmosfera. Ou seja, eu tinha antes N2 no ar, certo? Aí bactérias fixadoras pegaram esse nitrogênio e trouxeram para onde? Para o solo. Isso chama-se fixação. Manter nitrogênio no solo que está disponível para quem? Para os seres vivos. Então, na hora que o N2 chega aqui, ele é convertido em amônia e depois ele é convertido em nitrato. Turma, esse nitrato ele é fundamental por qual motivo? Ele vai ser necessário para que os seres autotróficos, como no caso os vegetais, tenham acesso a compostos nitrogenados. Aí vem a grande pergunta agora, pessoal. Por que uma planta precisa de nitrato, turma? Para formar aminoácidos, que formarão o quê? Proteínas. Para formar também o quê, pessoal? Nucleotídeos, que formarão quem? Os ácidos nucleicos. Enfim, o nitrato ele é importante demais para o solo, porque vai garantir a sua fertilidade. Então, nós dependemos demais dessas bactérias aí, para que haja, de fato, a presença desse nitrato no solo, que servirá, então, para os vegetais. Quando os vegetais pegarem todo esse material e fabricarem os compostos orgânicos, aí sim nós teremos agora condições de termos acesso, turma, ao nitrogênio, quando a gente consome outras formas de vida. E tudo começa com quem? Com os produtores. Só que esse nitrato, pessoal, quando ele é fabricado, parte dele, as plantas vão assimilar. Só que ainda fica uma boa quantidade, pessoal, de nitrato no solo. E se tivermos muito nitrato no solo, isso pode contaminar posteriormente os ambientes aquáticos. Quando a água das chuvas, por exemplo, ou da própria irrigação de um terreno agrícola, carregue esse material para algum rio próximo, para algum ambiente aquático próximo. Então, para manter um certo equilíbrio de nitrato no ambiente, o que é que nós temos então, turma? A desnitrificação, como está aí. É praticamente converter o nitrato em nitrogênio molecular novamente, ou seja,
é devolver para a atmosfera o gás N2. Isso é feito pelas bactérias desnitrificantes. E temos o gênero, no caso, Pseudomonas, que realiza esse processo. E como tem aí para vocês, no caso, pessoal, na tela, nós temos exatamente o nome da espécie principal que realiza esse processo aí. Turma, vocês estão vendo agora aí embaixo esse esquema, né? Então, esse esqueminha aí que vocês estão vendo é praticamente o ciclo do nitrogênio. Só que, no caso, para que fique melhor para vocês poderem entender, eu coloquei um videozinho muito legal para que vocês possam ver essa imagem que está embaixo para vocês agora na tela, só que de uma forma mais animada. Jean, pode passar a tela, por favor, amigo? Pronto. Clica aí que vai passar esse vídeo. Não, volta, volta, volta. Volta a tela. Bota o mouse em cima, bota o mouse em cima. Não, aqui é que está a mãozinha. Onde está a mãozinha? Com o mouse, você colocar o mouse aí, vai aparecer isso lá embaixo, ó. Isso, clica aí. Juliana, tá sem som. Tem como colocar o som aí?
Ok, pessoal, muito bem. Então, você está no caso ver aí nessa animação, turma, exatamente tudo aquilo que eu coloquei para vocês, né? Obrigado, Juliana. Acerca do ciclo do nitrogênio, ok? Então, aqui no caso, percebam que todas essas etapas aí envolvem presença de quem? De bactérias. A maior parte delas, lembrando, são bactérias autotróficas que fazem o quê? Quimiossíntese. Então, a fixação do N2 e, posteriormente, a modificação autotrófica, que é por rizóbio, são bactérias quimiosintetizantes. A nitrificação também é feita por bactérias quimiosintetizantes. A desnitrificação também é feita por bactérias quimiosintetizantes. Só temos aí, pessoal, a parte mesmo heterotrófica, as bactérias, bem como também os fungos, que irão realizar o processo de decomposição, ok? Depois que vocês viram, no caso, aí na informação dessa animação, o nitrato é captado pela planta, ela fabrica moléculas orgânicas e é passado depois para os níveis tróficos, né? Na sequência da cadeia alimentar. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos agora trabalhar, pessoal, exatamente a ideia desse ciclo aqui, através dessas questões que eu coloquei para vocês. Vamos lá. A questão 3 fala assim, turma, o nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas de elemento pela... E aí, pessoal, como é que a gente consegue assimilar, nós que somos consumidores, nós que somos heterotróficos, de que maneira a gente consegue assimilar esse material, esse elemento químico? Ao que fala a letra A, através da respiração. Pessoal, está certo? Está errado, galera. Pela respiração, a gente tem, no caso, acesso ao quê? Ao oxigênio. Então, a letra A estaria errada. A B ele coloca ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Isso também está errado, turma. Os carboidratos vegetais, nenhum deles tem presença de nitrogênio. Só vai ter realmente carboidrato com nitrogênio em animais e em fungos, que é o caso da quitina, tá? A terceira coloca incorporação de nitrito dissolvidos na água. Isso também está errado, galera. Por quê? Porque nitrito é praticamente ruim para todo mundo. Tranquilo? Só algumas bactérias aqui não sofrem nada com o nitrito. Então, a resposta correta para essa questão é a letra D. Então, dá um clique aí, por favor, Gilian. Gilian? Isso. Então, letra D, turma, é a resposta correta para a nossa questão. E para fecharmos agora a nossa última questão, né, do nosso aulão, essa questão 4 aqui. Mais uma do Enem para vocês, pessoal. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de CO2 na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de CO2 na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. O que a questão está falando? Quanto mais CO2 a atmosfera tiver, menor será, pessoal, a capacidade de uma planta, por exemplo, fazer o que, turma? Conseguir absorver o nitrato. Então, é uma situação muito complicada.
A intensificação do efeito estufa está intimamente relacionada à maior demanda de gás carbônico na atmosfera, faz com que determinados grupos vegetais, como aquela questão colocou, no caso do trigo, não consegue assimilar nitrato. E essa, no caso, é a grande pergunta, galera. Nesse contexto, ou seja, nessa situação de que a planta não consegue assimilar muito bem o nitrato por uma alta demanda de CO2 na atmosfera, qual seria a qualidade nutricional do grão de trigo que vai ser modificada em caráter primário? Ok? Então, teremos uma redução exatamente de qual grupo de moléculas que depende exatamente, pessoal, de nitrogênio para ser formada. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra E. Então, dá um clique aí, Juliano. Muito bem. Então, essa aqui, pessoal, seria a nossa resposta. Então, celulose é carboidrato, é origem vegetal, não tem nitrogênio. Lipídios também não seria, no caso, a grande questão. Por quê? Porque não são todos os lipídios que apresentam nitrogênio em sua composição. Apenas alguns, que são os lipídios compostos, né? Como, por exemplo, os esfingolipídios. Frutose e amido, também, no caso, são carboidratos vegetais e, portanto, não tem nitrogênio. Ok, pessoal? Então, turma, agradeço a todo mundo, né, pela participação de hoje. Desculpa aí as complicações iniciais para poder começar a nossa aula, mas deu tudo certo na sequência, né? E quero só dizer aqui para todos vocês, obrigado, Franciane. E eu queria agora, pessoal, desejar a todos vocês, valeu, Paula, brigadão, querida, que vocês tenham realmente bastante êxito, que vocês tenham, né, entendido, no caso, o conteúdo, porque, como eu falei para vocês, pessoal, esse assunto ele é muito importante, ele é muito pertinente para a prova de vocês. Valeu, Lani, obrigado, querida. Então, mais uma vez, desejo a todos um bom final de semana e uma ótima aula agora, no caso, com o próximo professor. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, galera. Obrigado, Juliano, pela assessoria aí. Valeu, Obrigado, Tawane. professor. Muito obrigado. Valeu, cara. Um abraço. Professor Magno? E aí, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tudo certo com o áudio? Ok, professor. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Iniciar os trabalhos, né? Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Magno, professor de Química. Hoje estou aqui para passar um tempinho com vocês, né? Onde nós vamos abordar alguns tópicos importantes para a nossa prova do Enem, beleza? Hoje aqui a gente vai discutir uma temática dentro da físico-química, tá? Que o Enem sempre gosta de cobrar nas suas avaliações com muita frequência, beleza? Hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito do equilíbrio químico, tá? Especificamente a parte que envolve equilíbrio iônico, cálculo de pH, pOH, né? Força ácida, força básica, beleza? Então, para a gente começar a nossa discussão aqui, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Tudo certo aqui já. Beleza. Vamos lá. Pronto, tranquilo. Só organizar aqui. Só um minutinho para ver. Pronto, deu certo. Beleza, vamos lá. Então, hoje o nosso foco aqui, né, como eu já comentei com você agora há pouco, é nós discutirmos os princípios, né, os fundamentos básicos aí do equilíbrio químico. Deixa eu colocar aqui. Então, hoje o nosso foco aqui vai ser entender o equilíbrio químico. Mais especificamente, o equilíbrio iônico, tá? Mas para a gente poder chegar nessa parte de equilíbrio iônico, primeiro, nós temos que lembrar qual vai ser a definição de equilíbrio químico, tá? Seguinte, dentro da química nós estudamos basicamente dois tipos de processos.
Quais são eles, né? Nós podemos ter um processo reversível ou um processo irreversível. Então, se eu parto de uma reação química genérica, vou até colocar aqui, ó, nós sabemos que toda reação química, ela sempre vai partir dos seus reagentes, né? Você vai sair de um reagente para, no final, ser formado um produto, beleza? Só que eu posso representar essa reação de duas maneiras diferentes. Eu posso representar utilizando essa única setinha aqui, né? Ou posso pegar esse mesmo processo, reagente, produto, só que agora, ao invés de representar por essa seta simples, eu posso aqui representar, ó, por essa dupla seta, beleza? Será que tem diferença entre essas duas representações? Sim, tem bastante, tá? Se você encontrar uma equação química, uma reação química qualquer, que ela é representada por essa seta simples aqui, isso quer dizer que esse processo, essa transformação, ela é uma transformação irreversível. Irreversível. E caso você encontre uma transformação química sendo representada por essa dupla seta que está aqui, você pode afirmar que esse processo é um processo reversível. O que é que vai diferenciar, basicamente, uma transformação irreversível de uma transformação reversível? É bem simples. Transformação reversível é aquele que seu reagente vai ser consumido para formar o produto apenas, e a reação para ali. Já no processo reversível, você vai ter duas transformações que acontecem ao mesmo tempo. Você vai ter o reagente formando o produto e, ao mesmo tempo, o produto formando o reagente. Então, quando nós falamos em equilíbrio químico, em qualquer processo que se encontra em equilíbrio, nós sempre estaremos falando em uma transformação reversível, tá? Lembrar sempre disso. E esses processos reversíveis, como o nome já indica, você vai ter duas transformações que acontecem ao mesmo tempo. É o que nós chamamos de uma reação direta e uma reação inversa, tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho uma reação genérica, tá? Vou colocar aqui, ó, A mais B, no final, formando as espécies C mais D, beleza? Para representar que essa reação já se encontra corretamente balanceada, eu vou colocar aqui, ó, essas letras minúsculas, tá? Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, que representariam aí os coeficientes estequiométricos da reação, beleza? Após ela já ser, né, corretamente balanceada, tá? Então, posso afirmar que nesse processo genérico aqui, nós sempre iremos ter uma reação direta e uma reação inversa, tá? A reação direta eu vou chamar aqui de RD, por enquanto, beleza? E a reação inversa chamar de RI. Reação direta, qual vai ser ela, né? Eu vou ter A mais B, no final, formando C mais D, junto com seus coeficientes adequados, né? Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. A reação inversa é o contrário. Eu vou ter agora C mais D, no final formando, está aqui, A mais B. Também, né, com seus devidos coeficientes já ajustados. Czinho, Dzinho, Azinho e Bzinho. Então, sempre lembrar disso. Todo processo reversível, todo sistema que se encontra em equilíbrio, você vai ter duas transformações que acontecem ao mesmo tempo. Uma reação direta e uma reação inversa. Todo processo que se encontra em equilíbrio, nós podemos indicar ele através de uma constante de equilíbrio, tá? Então, se eu pegasse aqui essa reação genérica, né? A mais B formando C mais D, como é que ficaria a sua constante de equilíbrio? Seguinte, ó, a constante de equilíbrio de qualquer processo reversível, que eu vou representar aqui por K, tá? Vai ser igual a quem, ó? Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Sempre que você precisar expressar a constante de equilíbrio para qualquer processo reversível, é sempre a mesma maneira. Produto sobre os reagentes.
Se eu pegar como referência essa nossa reação genérica aqui, né? Nós iremos ter produtos, vai ser C vezes D, sobre os reagentes. Quem são eles, né? A e a espécie B. Então, sempre que você precisar expressar a constante de equilíbrio para qualquer processo reversível, sempre será a concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. E essa concentração sempre será elevada a um expoente. E esse expoente é exatamente igual ao coeficiente estequiométrico da reação. Como eu tomei como referência a nossa reação genérica, né? Eu tenho que a concentração da espécie C elevado a Czinho, concentração da espécie D elevado a Dzinho, concentração da espécie A elevado a Azinho e concentração da espécie B elevado a Bzinho. Esse tipo de constante, essa forma de expressar a constante de equilíbrio, é o que nós chamamos de Kc, tá? O que é que vai ser o Kc? É a constante de equilíbrio expressa em termos de concentração. Eu estou calculando essa constante, tomando como referência a concentração molar de cada espécie presente no nosso processo, beleza? Lembrar que esse par de colchetes, né? Sempre que você representar qualquer substância entre colchetes, isso sempre indica a sua concentração em mol por litro, tá? Mas dessa parte aqui, o que é que vai importar mais para a gente? É você saber interpretar essa constante. Por quê? Os processos reversíveis, eles podem ser, por exemplo, aplicados para sistemas ácidos e sistemas básicos. Então, imagine o seguinte, ó, vamos lembrar, o que é que vai ser um ácido, né? Qual vai ser a definição de um ácido? Mais especificamente, o que é que vai ser um ácido forte? Se você for lembrar das suas aulas, né? Ácido forte é toda aquela substância que sofre uma grande ionização em meio aquoso, ou seja, que vai formar muitos íons H+. Então, por exemplo, ó, vamos pegar um ácido simples, como o HCl. Se eu colocar o HCl em meio aquoso, ou seja, dissolver ele em água, né? H2O líquido, nós sabemos que vai ocorrer a liberação de íons H+. E nós podemos representar essa transformação da seguinte maneira, né? O HCl em meio aquoso vai formar o H3O+, aquoso, mais o Cl- também na fase aquosa. Lembrar que esse íon H3O+, é a mesma coisa que nós representarmos, né? Apenas o íon H+. Eu poderia representar essa mesma reação dessa outra maneira, mais simplificada, né? Eu acho que vocês também já tenham visto essa outra forma de representar esse processo, ó, onde eu vou ter HCl apenas, HCl aquoso, no final formando, de forma simplificada, o H+ na fase aquosa, mais o Cl- também na fase aquosa. Essas duas maneiras representam o mesmo processo, tá? Só que essa segunda forma aqui é uma maneira mais simplificada, só que ela não se encontra correta, né? Nós sabemos que esse íon H+, em meio aquoso, na prática, ele nunca se encontra isolado, ele vai se encontrar ligado à molécula de água, formando o íon H3O+, que nós chamamos de íon hidrônio, vou colocar aqui, ó, íon hidrônio, ou íon hidroxônio. É a mesma coisa, tá? Hidroxônio. Hidrônio ou hidroxônio. Pronto. Então, como é que nós podemos definir a força de um ácido? Ácido forte é aquele ácido que vai liberar muitos íons H+, ou seja, vai formar muitos íons H+, ou muitos íons H3O+. Como é que eu tenho um processo em equilíbrio, nós também podemos expressar a constante de equilíbrio para um processo ácido, né? Para ionização de um ácido. Como é que ficaria? Nós teríamos aqui para essa reação aqui, de ionização do HCl em meio aquoso, a sua constante de acidez vai ser igual à concentração dos produtos, que no caso seria, pegar a reação simplificada, seria a concentração de H+, vezes a concentração
do Cl menos, dividido pela concentração do produto, ou do reagente, né? Que é o nosso HCl. Beleza? Concentração do HCl. Cada um deles é elevado a um expoente que é exatamente igual ao seu coeficiente estequiométrico. Nesse caso, né, todos os coeficientes são 1. Então, elevado a 1, elevado a 1, elevado também a 1. Beleza? Por que essa constante vai ser importante para a gente? Porque a constante vai dizer, por exemplo, se o meu ácido ou a minha base são fortes ou fracos. Pensa lá, ó. Quando é que a gente vai ter um ácido forte? É aquele ácido que forma muitos íons H+, ou seja, que apresenta um elevado grau de ionização. Isso quer dizer o quê? Que para todo ácido forte sempre vai existir uma elevada quantidade de produtos e uma baixa quantidade de reagentes. Matematicamente, né? Se eu tenho muitos produtos e poucos reagentes, o que é que vai acontecer com o valor da constante? Vai aumentar cada vez mais. Então, nós podemos associar o seguinte, ó. Quanto maior for o valor da sua constante de equilíbrio, seja ela uma constante ácida ou uma constante básica, tá? Vou chamar aqui apenas de K. Nós podemos afirmar que esse processo reversível é um processo que favorece uma maior formação de produto, tá? Quanto maior for o valor da constante de equilíbrio, nós podemos afirmar que essa reação é uma reação chamada de produto favorecida. Ela vai acabar favorecendo uma maior formação de produto. Produto favorecida. E se for o contrário, né? Se eu apresentar um processo reversível que tem uma baixa constante de equilíbrio, né? Um pequeno valor para essa constante, vai ser o contrário. Se a constante é muito pequena, é porque agora eu tenho muito reagente e pouco produto, né? Então, vai ser um processo reversível que agora favorece uma maior formação de reagente. Então, quanto menor o valor da constante, nós podemos falar que esse processo reversível é um processo reagente favorecido. Ele favorece uma maior formação de reagente ao longo do processo. Então, reagente favorecida, só ajeitar aqui, e a de cima, né? Produto, favorecida. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, sempre que você tiver uma elevada constante de equilíbrio para qualquer processo, né? Quanto maior a constante, quanto maior o valor da constante, maior é a formação de produto. Quanto menor o valor da constante, maior será a formação de reagente. Beleza? E nós podemos aplicar essa constante para qualquer processo reversível, né? Se eu tiver um processo que envolve uma substância ácida, eu vou ter um equilíbrio ácido, uma constante de acidez. Se eu tiver um processo reversível que envolve uma base, eu vou ter uma constante de basicidade, né? Que nós chamamos de Kb. Então, quanto maior a constante de acidez, mais forte é o ácido. Quanto maior a constante de basicidade, mais forte é a base. O nosso alvo aqui hoje, nosso foco aqui hoje, é a gente partir um pouco mais para a parte que envolve equilíbrio iônico. Porque é nesse equilíbrio iônico onde nós vamos ver como definir se o ácido é forte ou se o ácido é fraco, base forte ou base fraca, a partir do cálculo do pH. Beleza? Entender esse conceito de pH é muito importante para a sua prova do Enem. Tudo bem? Então, já sabendo o que é essa constante, né? Vamos trabalhar agora o conceito de pH. Tá certo? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Vamos lá. pH é um conceito que nós já temos essa noção, né? Para que serve o pH? Quando a gente fala em pH, as pessoas associam aquela escalazinha, né? Aquela escala de acidez. Deixa eu colocar aqui, ó. pH, nós associamos a escala de acidez e basicidade das substâncias, né? Que a 25 graus Celsius, essa escala, ela apresenta as seguintes características.
eu vou ter 0, aqui um valor intermediário, né? E lá na ponta o valor máximo 14. Entendeu disso? Esse valor intermediário aqui só pode ser a metade, né? No caso, 7. A escala de pH, ela vai indicar para a gente valores que representam o nível de acidez de uma substância, tá? Então, se eu tenho uma substância que apresenta um pH abaixo de 7, nós já podemos afirmar que vai ser uma substância que apresenta características ácidas, não é isso? Já se agora a substância apresentar um pH maior do que 7, ela vai ter características básicas, beleza? E se ela apresentar um pH igual a 7, nós falamos que ela vai ser uma substância neutra, beleza? Essa escala de pH, as pessoas já conhecem, né? É uma escala bem difundida, bem conhecida. Mas o que é que vai importar para a gente na aula de hoje aqui? É entender como calcular esse pH e de onde surgiu essa escala de pH, beleza? Então, o pH, essa escala de pH, que nós também chamamos de potencial hidrogeno iônico, ele foi criado em cima de um processo reversível. No caso, através do equilíbrio que existe na substância água. A água em si, a água pura, ela se encontra em um processo reversível. Se eu pegar um recipiente com água pura, a 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, né? Eu posso afirmar que ali dentro está acontecendo uma reação direta e uma reação inversa. Mas que processo é esse, né? Se você for analisar, a molécula de água, o H2O líquido, ele vai sofrer uma transformação que é chamada de autoionização. O que significa isso? Que essa molécula de água, naturalmente, ela tende a se quebrar, formando duas outras espécies, que nós chamamos aqui, ó, de H+, aquoso, e o OH-, também aquoso. Essa transformação que eu acabei de representar para vocês aqui é o que nós chamamos de autoionização da água. É um processo que acontece espontaneamente, naturalmente. A água, naturalmente, ela se quebra, né? Formando H+ e OH-. Mas lembrando que esse processo é um processo, ó, reversível, né? Ao mesmo tempo que a água forma H+ e OH-, eu também vou ter os íons H+ e OH- formando água ao mesmo tempo, tá? Então, se nós temos um processo que se encontra em equilíbrio, nós sabemos que eu posso representar uma constante de equilíbrio para esse processo, né? Como é que nós representaríamos essa constante de equilíbrio? Lembra, ó, constante de equilíbrio sempre é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Mas vale lembrar de uma observação muito importante. Quando você vai expressar a constante de equilíbrio para qualquer processo, quando você vai colocar os valores, né, colocar as espécies dentro da constante, lembrar que aqui dentro vão entrar apenas substâncias que se encontram no estado gasoso ou no estado aquoso. Substâncias que se encontram no estado sólido ou no estado líquido, elas não podem ser colocadas dentro da expressão da sua constante, beleza? Apenas espécies gasosas e aquosas entram na expressão da sua constante de equilíbrio. Então, se eu voltar para esse processo aqui, ó, da constante de equilíbrio da água, eu vou pegar a concentração dos produtos, né, que ambos são aquosos, nesse caso, a concentração do H+, vezes a concentração do OH-, ambos elevado a 1, né, porque o seu coeficiente é 1. Só que agora eu tenho que o meu reagente é água líquida. Lembra que eu falei agora? Espécies líquidas não são colocadas na constante de equilíbrio. Então, eu sei que a constante que vai representar o processo de autoionização da água será apenas essa aqui, né? Eu vou ter, ó, só ajeitar aqui, a constante de equilíbrio que vai representar esse processo
será apenas a concentração do H+, vezes a concentração do OH-. Essa constante, que é utilizada para representar a autoionização da água, ela é chamada de Kw. Beleza? Como é uma constante, toda constante sempre apresenta um único valor, um valor constante, né? Que a 25 graus Celsius, o valor dessa constante é sempre fixa. Nós temos que o Kw, que é a constante de autoionização da água, ela vai apresentar um valor de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 14. Esse valor vai ser muito importante para a gente poder entender a escala de pH. Lembrar que esse valor ele é exclusivo para a temperatura de 25 graus Celsius. Se por acaso você muda a temperatura, você também acaba mudando o valor dessa constante de equilíbrio. Mas as questões do Enem, elas trabalham sempre com essa temperatura ambiente, né? 25 graus, beleza? Então, nessa temperatura, a constante de autoionização da água sempre será de aproximadamente 10 elevado a menos 14. Um valor muito pequeno, né? Se o valor é muito pequeno, o que é que nós já podemos associar? Que esse processo de autoionização da água, ela favorece uma maior formação de produto ou uma maior formação de reagente. Se a constante é muito pequena, né? Que nós falamos agora há pouco, quanto menor o valor da constante, eu posso afirmar que a reação é uma reação reagente favorecida. Isso quer dizer o quê? Que na prática, essa autoionização da água, ela não acontece de forma tão efetiva, né? A formação de íons H+ e de íons OH- na água pura é muito pequena, mas existe, tá? Agora, sabendo como expressar essa constante, esse Kw, e sabendo quanto equivale esse valor, né, de Kw a 25 graus, 10 a menos 14, nós podemos entender a escala de pH. Por quê? Se o Kw é 10 a menos 14, eu posso falar o seguinte, 10 elevado a menos 14 é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Não é isso? Então, nós podemos ter algumas situações, Nós podemos ter situações onde a concentração de H+ é igual a de OH-, e a situação onde a concentração de H+ e de OH- são diferentes, né? Lembrar que H+ é uma característica do ácido, OH- uma característica da base, né? Então é o seguinte, vamos supor, se nós temos uma concentração de H+ maior do que a concentração de OH-, nessa situação aqui, nós temos qual tipo de meio? Um meio ácido, básico ou neutro? Se a quantidade de H+ é maior do que a de OH-, eu já posso afirmar que esse sistema, né, apresenta uma característica ácida. Mas se for o contrário, também posso ter essa segunda possibilidade, né? Onde agora a concentração de H+, ela vai ser menor do que a concentração de OH-. Se a concentração de H+ agora é menor do que a de OH-, nós podemos afirmar que esse sistema, nessa situação, é um sistema básico. E a terceira possibilidade que nós temos, né, é uma situação onde a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-. Nesse caso, nós podemos afirmar que o sistema vai se encontrar neutro. E o produto, olha aqui, o produto entre a concentração de H+ e a concentração de OH- é sempre igual a 10 a menos 14. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se a concentração de OH- é 10 a menos 7, quanto é que vai valer a concentração de H+ para, no final, o resultado ser 10 a menos 14? Também será 10 a menos 7. Não é isso? Por exemplo,
Se a concentração de H+, é 10 a menos 5, quanto é que vai valer a concentração de OH-? Tem que fechar 14, né? Então, seria 10 a menos 9. Último exemplo. Se, por exemplo, a concentração de OH- é 10 a menos 3, quanto é que vai valer a concentração de H+? 10 a menos 11. Porque o produto entre essas concentrações, no final da sua conta, sempre tem que ser igual a 10 a menos 14, que é o valor da constante de autoionização da água a 25 graus Celsius. Tudo bem? Tranquilo? Se você olhar para esses valores, né, da concentração de H+ e de OH-, eles vão variar de 10 a menos 1 a 10 a menos 14, que são valores muito pequenos, né? Trabalhar com valor pequeno é chato, é complicado. Então, existe uma ferramenta matemática que possibilita nós transformarmos esse valor muito pequeno em um número inteiro e positivo. Que ferramenta matemática é essa? Eu acho que vocês conhecem bem, ó. É o que nós chamamos de log. Lembra disso? O famoso log da matemática. Esse log, ele vai ser aplicado para nós podermos calcular o pH de um sistema, tá? Qual a ideia? Ó? Nós já sabemos que a concentração de H+ e de OH- vão apresentar valores, né? Até 10 a menos 14, não é isso? De 10 a menos 14 até 10 elevado a zero, então eu posso pensar assim, né? 10 elevado a zero até 10 elevado a menos 14. Então, para nós não trabalharmos com valores tão pequenos, nós vamos transformar essas potências negativas em valores inteiros positivos, aplicando dentro do conceito de log. Então, olha aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar essa mesma equaçãozinha que está aqui, ó, que nós já vimos, da constante de autoionização da água, beleza? E eu vou aplicar o log de ambos os lados. Como é que fica? Ó? Eu vou ter log de KW vai ser igual a log da concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Tudo bem? Vou até colocar aqui, ó, entre parênteses. Beleza? Se você for lembrar das suas aulas de matemática, né? O log de um produto corresponde à soma de cada log. Não é isso? Então, ficaria aqui, ó, só repetindo. Log do KW é igual. Log do produto é igual ao log da soma. Então, seria log de H+, mais o log de OH-. Tudo bem? Calculando aqui esse log, né? Se a minha potência é negativa, 10 a menos 7, 10 a menos 5, esse log ainda vai dar um valor negativo. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar cada termo aqui por menos 1. Beleza? Por que eu multiplico por menos 1? Para que na minha conta eu possa transformar essa potência negativa em um valor inteiro positivo, tá? Então, como é que ficaria? Ó? Vou apenas multiplicar por menos 1. Vai ficar menos log de KW é igual a menos log de H+, mais menos log do íon OH-. O que foi que nós fizemos aqui, ó? Nós acabamos de encontrar uma expressão matemática onde é possível converter todas essas potências negativas em valores inteiros positivos. Esse menos log, na química, nós chamamos de P. Então, aqui, ó, o que é que seria, na prática, o menos log de KW? É o que nós chamamos, ó, de PKW. O que é que seria menos log de H+? É o que nós chamamos de pH. O que é que vai ser menos log de OH-? É o que chamamos de pOH. É daí que surgiu a escala de pH. Na química, esse Pzinho que aparece aqui na frente, ó,
é para representar um termo matemático. Nesse caso aqui, ó, menos log. Então, se nós precisarmos calcular o pH de uma substância ácida ou pOH de uma substância básica, matematicamente, como é que eu faço isso? Coloquei aqui, ó, pH, o potencial hidrogeno iônico de uma espécie, é sempre igual a menos log da concentração dos íons H+. E o outro, né? pOH, que é o potencial hidroxiliônico, é calculado a partir de menos log da concentração dos íons OH-. Beleza? Agora, volta aqui, ó. Nós já sabemos quanto é que vale esse kW, né? A 25 graus Celsius, quanto é que vale kW? Olha aqui em cima, ó. Vale 10 a menos 14. Então, bora aplicar aqui, né? A matemática. Eu sei que o P... Opa, peraí, deixa eu fechar aqui. Eu sei que o pKW vai ser igual a menos o log do kW, não é isso? Mas quem é kW? É menos log de 10 elevado a menos 14. Agora vem a parte, né, que os alunos geralmente se confundem ou têm um pouco mais de dificuldade. Só que esse log na química são logs simples, tá? Log de 10, numa potência de 10, na base 10. Como é que nós resolvemos esse log aqui, né? Log de potência, o que é que a gente faz? Essa potência que está aqui em cima, né? Ela passa agora para o outro lado, multiplicando o logaritmo. Lembra disso? Então, fica aí o seguinte, ó. Menos log de 10 a menos 14 é a mesma coisa aqui, menos 14 vezes menos o log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é a mesma coisa que 1. Não é isso? Porque 10 elevado a 1 é 10. Então, se isso aqui é igual a 1, como tem esse negativo aqui na frente, né? É menos 1. Menos 1 vezes menos 14 é igual a quem? 14. Então, o valor do kW, da constante de autoionização da água, é 10 a menos 14. E quanto é que vale o seu pKW? 14. Esse 14 aqui lembra alguma coisa dentro da escala de pH? Olha aqui, ó. É o valor máximo que nós podemos ter, né, de pH numa temperatura de 25 graus Celsius. Então, já encontrei o kW, ó. Nós sabemos que o pKw é 14. Então, 14 é igual a quem? É o valor do pH mais o valor do pOH. Essas duas relações aqui, ó, guardem com muito carinho, tá? São muito importantes. pKw é igual a pH mais pOH. Quem é pKw? 14. 14 é igual a pH mais pOH. Lembrando que essa relação aqui, né, nós conseguimos obter através da constante de autoionização da água. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução que apresenta um pOH igual a 7, quanto é que vale o seu pH? 7, porque 7 mais 7 é igual a 14. Se eu tiver uma solução que apresenta um pH igual a 8, quanto é que vale o seu pOH? Nesse caso, vale 8, para poder fechar 14, né? 6. Beleza? Se eu tiver uma solução que apresenta, por exemplo, um pOH igual a 5, quanto é que vale o pH? 11 não, né? Vale 9, para poder fechar também 14. Beleza? Então, 14 é igual a pH mais pOH. Lembrar sempre disso. Beleza? Tranquilo? Então, já que nós relembramos, né, ou aprendemos esses conceitos aí, bora aplicar em alguns exemplos para eu poder praticar e reforçar mais um pouquinho essas relações de pH, pOH, beleza? Eu separei para vocês aqui, ó, algumas questões, tá?
para que nós possamos praticar esses novos conceitos, beleza? Deixa eu só colocar aqui para baixo. Pronto, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó, para ficar melhor a gente ver. Beleza. Olha essa questão, fala o seguinte: o equilíbrio químico e, consequentemente, o equilíbrio iônico são dois fenômenos químicos de muita importância, especialmente no meio biológico. A partir da constante de autoionização da água, que nós já conhecemos, né? Que vale 10 a menos 14, podemos, através de um pHmetro, que é um instrumento que mede pH, ou até mesmo um papel indicador universal, entre outros, inferir sobre a natureza de uma solução, se ela é ácida, básica ou neutra. Com base nas concentrações molares de H+ e de OH-, apresentadas a seguir, podemos afirmar que a única alternativa, olha aqui, ó, a única alternativa que se refere a uma solução ácida é, vamos lá, o que é que nós acabamos de ver, ó? Que para ser uma solução ácida, a concentração, deixa eu ajeitar aqui, ó, a concentração de íons H+ tem que ser maior do que a concentração de íons OH-, não é isso? E nós também já vimos que 10 a menos 14, que é o valor da constante de autoionização da água, sempre será igual ao produto que existe entre a concentração de H+ e a concentração de OH-. Então, para que o meio seja ácido, a concentração molar de H+ tem que ser maior do que a concentração molar de OH-. Então, se fossem iguais, né, no meio neutro, eu sei que seria H+ 10 a menos 7, OH- 10 a menos 7. Para o meio ser ácido, a concentração de H+ tem que ser maior, ou seja, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, não é isso? Tomar cuidado para não confundir esses valores, ó. Para um meio ácido, se eu estiver comparando, né? Se eu pegar, por exemplo, um meio que apresenta uma concentração de H+ de 10 a menos 5, eu sei que a concentração de OH- será 10 a menos 9. Então, o meio vai ser ácido ou básico? O meio será ácido, porque a concentração de íons H+ é maior do que a concentração de íons OH-. 10 a menos 5 é um valor maior do que 10 a menos 9, beleza? Então, olha agora as opções, ó. Qual das alternativas vai te dar um meio ácido? Olha aqui, ó. Se eu tenho a concentração de H+, ela sendo igual a 10 a menos 8, né? É porque a concentração de OH- vai valer 10 a menos 6. Então, é um meio básico, não é isso? Letra B. Se a concentração de H+ é 10 a menos 6, é porque a concentração de OH- é 10 a menos 8. Um meio ácido, né? Porque a concentração de H+ é maior do que a de OH-. Bora só ver as outras? Se a concentração de OH- é 10 a menos 6, é porque a concentração de H+ é 10 a menos 8. Então, é um meio básico. Se a concentração de OH- é 10 a menos 4, é porque a concentração de H+ é 10 a menos 10, um meio também básico. E se a concentração de H+ é 10 a menos 7, é porque a concentração de OH- também é 10 a menos 7. A única situação das opções que ele nos deu aí, né, que remete a um sistema ácido, vai ser realmente a letra B, onde a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-. Se nós fôssemos expressar esses valores na forma de pH ou de pOH, como é que ficaria? Lembra lá, quem comentou agora há pouco? Se eu fosse calcular o pH da solução, né? Coloquei aqui, ó. pH é igual a quem? A menos o log. pH é sempre menos o log da concentração de íons H+. Olha aqui, ó. Se eu pegar a minha resposta correta, que foi a letra B, né? Nós temos o seguinte.
Na letra B, a concentração de H+ foi 10 a menos 6. Então, ficaria, ó, pH é igual a menos o log de 10 elevado a menos 6. Quanto é que vai dar esse log aí? Mesma ideia que nós já vimos, ó. Esse expoente negativo vai passar multiplicando o log, não é isso? Como é que fica agora? pH vai ser igual a menos 6 vezes menos o log de 10 na base 10. Nós já sabemos que esse log aqui, né, de 10 na base 10 é igual a 1. Como tem esse sinal de menos aqui na frente, é menos 1. Menos 1 vezes menos 6 é 6. Opa, isso quer dizer o que para a gente? Sempre que você tiver uma concentração de H+ ou de OH-, que vale 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, por aí vai, o valor do pH e também do pOH, dessa concentração, né, vai ser exatamente igual ao valor positivo do seu expoente. Isso quer dizer o quê? Se a minha solução ela apresenta uma concentração de H+ igual a 10 a menos 8, é porque o seu pH vale 8. Se uma solução apresenta uma concentração de H+ igual a 10 a menos 6, é porque o seu pH vale 6. Se eu tenho uma solução que apresenta uma concentração de OH- igual a 10 a menos 6, é porque o seu pOH vale 6. Se eu tenho uma solução que a sua concentração de OH- é 10 a menos 4, o seu pOH é igual a 4. E aqui embaixo, né? Se a concentração de H+ é 10 a menos 7, é porque o pH vale 7. Se você conhece o pH, por consequência, também conhece o pOH. Só voltar para aquela relação que a gente viu lá em cima. Olha aqui. 14 é igual a quem? Deixa eu... Pronto, aqui, ó. 14 é igual a pH mais pOH. Então, voltando aqui embaixo, ó. Se o pH da minha solução é igual a 8, isso quer dizer o quê? Que o seu pOH vale 6. Se o pH vale 6, o pOH vale 8. Se o pOH vale 8, o pH vale... se o pOH vale 6, o pH vale 8. Se o pOH vale 4, o pH é 10. Se o pH é 7, o pOH também será 7. Beleza? Então, é dessa formulazinha, nesse logaritmo negativo, que surgiu aquela escala de pH. Porque o pH vai variar sempre de 0 até 14, né? 0, 7, 7, 14. Porque as concentrações de íons H+ e de íons OH- a 25 graus Celsius vão variar de 10 elevado a 1, né? Até 10 elevado a menos 14. Beleza? Por isso que a escala de pH vai de 0 até 14, devido à variação que existe na concentração de íons H+ e OH- na autoionização da água, sempre a 25 graus Celsius. Beleza? Tranquilo? Bora ver mais um exemplo aqui, então. Voltando aqui para a questão, a nossa primeira questão aqui, né? Que é a questão 3 que fizemos hoje, a opção correta, a letra B de bola. Beleza? Bora ver um outro exemplo aqui, para a gente poder praticar mais um pouquinho. Pega essa questão 4, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó. Olha o que ela fala. Em química, pH é uma escala numérica adimensional, ou seja, não tem unidade, tá? Para especificar a acidez ou basicidade de uma solução aquosa. A rigor, o pH refere-se à concentração molar dos cátions hidrônio, H+, né, H3 ou mais, presentes no meio. E indica se esse meio ou mistura é ácido, básico ou neutro. A tabela mostra alguns exemplos de pH de substâncias usadas no cotidiano. Olha aqui, ó. Vou baixar um pouquinho.
ele me dá a tabela. Água potável, água pura, amoníaco e suco de limão. Ele fornece o pH de cada substância. Olha aqui, ó. Se o pH da água potável vai de 5 até 8, nós podemos afirmar... Opa, deixa eu trocar aqui a caneta. Nós podemos afirmar que na água potável, a concentração de íons H+, também varia, né, entre 10 a menos 5 até 10 elevado a menos 8. Por que isso? Porque o pH de 10 a menos 5 é 5. E o pH de 10 a menos 8 é 8, tá? Para água pura, se o pH vale 7, é porque a concentração de íons H+ no sistema, né, é 10 elevado a menos 7. O amoníaco, se o pH do amoníaco é 12, isso quer dizer que a concentração de H+ em meio, né, será 10 elevado a menos 12. E se o suco de limão tem um pH igual a 2, é porque no suco de limão a concentração de íons H+ é igual a 10 a menos 2. Beleza? Então, lembra, ó, quanto maior a concentração de íons H+, cada vez menor será o valor do seu pH. E isso sempre indica uma maior acidez, um ácido cada vez mais forte, tá? Cada vez mais ácido. Lembra dessa relação que é importante, beleza? Então, após analisar a tabelinha, né, as informações, ele pergunta, ó, a concentração de íons OH- do amoníaco de uso doméstico é. Olha aqui, se a concentração, no caso, se o pH do amoníaco é 12, nós já sabemos que a concentração de H+ é 10 a menos 2. Se você lembrar da nossa outra relação, né, que nós vimos agora há pouco, o KW, que é 10 a menos 14, é sempre igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Se a concentração de H+ no amoníaco é 10 a menos 12, quanto é que vai valer a concentração de íons OH-? Só pode ser, né? 10 a menos 2. Então, aqui, ó, no amoníaco, a concentração de íons OH- será de 10 a menos 2. Se por acaso a questão perguntasse quanto é que vale o seu pOH, lembra, ó, 14 é igual a pH mais pOH. Se o pH do amoníaco vale 12, o pH, no caso, o pOH, na verdade, né, só pode ser 2, porque a concentração de íons OH- é 10 a menos 2. Tranquilo? Tá ficando mais clara essa relação? Bora ver mais um exemplo aqui para poder fechar por hoje? Deixa eu pegar aqui mais um exemplo para a gente poder fechar por hoje. Pronto, olha aqui, ó. Essa questão 7 fala o seguinte. Um estudante recebeu 3 amostras de suco de fruta, com volumes iguais, para análise de pH, que foram realizadas a 25 graus Celsius. Lembra, né? Se é 25 graus, é porque o KW sempre vai valer 10 elevado a menos 14, tá? Após realizada a análise potenciométrica, ou seja, do pH, os resultados obtidos foram: limão, pH vale 2, ou seja, a concentração de H+ é 10 a menos 2. Uva, pH igual a 4. Então, a concentração de H+ é 10 a menos 4. Morango, pH 5. Isso quer dizer que a concentração de H+ é 10 a menos 5, tá? Assim, analisando os resultados obtidos, é correto afirmar que, vamos lá, analisando apenas o pH, qual desses 3 sucos é o suco mais ácido? Mais ácido? O menor valor de pH, né? Nesse caso aqui, ó, o suco
Acho que vai entrar com o microfone ligado, né? Depois de amanhã, em 2 vezes. Pronto, deu certo, beleza. Então, o suco de limão vai ser o suco mais ácido, porque tem o menor pH. Enquanto o suco de morango vai ser o menos ácido, né? Dentre os três, porque vai ter um maior pH. Então, analise agora as opções. Vamos lá ver. Letra A. O suco de limão é 2 vezes mais ácido que o suco de uva. Toma cuidado, ó. 10 a menos 2 e 10 a menos 4. 10 a menos 2 é 0,01, não é isso? 10 a menos 4 é 0,0001. 1, 2, 3, 4, não é isso? Então, para sair de 0,0001 e chegar em 0,01, eu não vou multiplicar por 2 ou dividir por 2, né? Nesse caso aqui, ó, para transformar um no outro, você vai ter que multiplicar por quanto? 2, no caso, por 100, né? Multiplicar por 10 ao quadrado, não por 2. Tomar cuidado com isso, tá? A escala de pH é uma potência de 10. O log de uma potência de 10, beleza? Então, lá está errado. B. A concentração hidroxiliônica, ou desculpa, oxidriônica. Oxidriônica é um termo para representar OH-, íon hidroxila, base, tá? A concentração oxidriônica no suco de morango é 10 a menos 5? Olha aqui, ó. Se no suco de morango a concentração de H+ é 10 a menos 5, a concentração de OH- é 10 a menos 9, né? E não 10 a menos 5. Tá errado. C. O suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. Olha aqui, ó. Suco de uva, a concentração de H+ é 10 a menos 4. Suco de morango, a concentração de H+ é 10 a menos 5. Para transformar 10 a menos 5 em 10 a menos 4, eu multiplicaria por 10, né? Justamente. Então, realmente isso. O suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. Beleza. Bora ver as outras? D. No suco de uva temos que a concentração de OH- é maior do que a de H+? Não, né? Se o suco de uva é um suco ácido, é o contrário. A concentração de H+, que é maior do que a concentração de OH-. Correto. E letra E. Ao adicionar o indicador fenolftaleína ao suco de limão, a solução torna-se rosa? Aqui vale uma observação importante, tá? O que é que vai ser um indicador? Indicador é um conceito muito aplicado dentro do equilíbrio iônico, ácido-base, tá? Porque vai ser esse indicador que vai indicar para você, através de uma mudança de cor, qual vai ser a faixa de pH do seu meio. Então, existem vários tipos de indicadores, cada um deles com a cor diferente em pHs diferentes, tá? Mas um indicador que aparece muito em questões, o mais comum, é a fenolftaleína, como ele coloca aqui, ó. A fenolftaleína, ela vai ser incolor ou vai ser rosa? Se a fenolftaleína, ela apresentar, no caso, ela permanecer incolor, porque ela naturalmente é incolor, tá? Se a fenolftaleína ela permanecer incolor, isso quer dizer que o seu meio, ele apresenta um pH ácido ou um pH neutro. Mas se essa fenolftaleína, após adicionada à sua solução, ela apresentar uma coloração rosa, isso indica que o seu meio apresenta um caráter básico. Como o suco de limão e todos os outros, né, uva e morango também são ácidos, a fenolftaleína, nessas condições, não vai ficar rosa. Ela permanece incolor, tá? Então, nessa questão 7, nossa opção correta vai ser a letra C. O suco de uva realmente é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. Tudo bem? Nosso tempo já finalizou, mas lembre sempre disso, tá? Dentro de equilíbrio químico, você deve focar, principalmente,
nos pontos que alteram o equilíbrio, que nós chamamos de princípio de Le Chatelier, né? Pressão, temperatura, concentração, e ainda em equilíbrio químico, o equilíbrio iônico, especificamente o cálculo de pH e de pOH. Lembrar dessas relações, né? Quando o meio vai ser ácido, quando o meio vai ser básico, como calcular o pH de um sistema que se encontra a 25 graus Celsius, saber a importância de um indicador em um sistema, tá? Então, vale a pena você pegar esse material que eu vou mandar para vocês, tá? Vou disponibilizar assim que finalizar a aula. Tentem fazer essas questões, tá? Revisem esse conteúdo, que é de fundamental importância. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse momento que nós tivemos hoje, tá? E até uma próxima oportunidade, beleza? Valeu! Valeu, valeu. Tchau.